Olá pessoal do Me Salva, continuando então nossa série de aulas sobre movimentos. Nessa aula a gente vai fazer um exemplo de lançamento oblíquo. É muito importante que quem não tiver visto assista a aula de teoria de lançamento oblíquo, onde eu comento quais as equações que eu vou usar nesse exemplo, explico o movimento e tudo mais. Então, seguindo por exemplo, gente, olha só, eu tenho um objeto aqui que é arremessado, inclinado, formando um ângulo de 37 graus com a horizontal. Ele foi arremessado a 100 metros por segundo e eu quero saber o alcance, que é essa distância x, é o quanto ele se afasta na horizontal, e qual a altura máxima que o objeto atinge. Então, para analisar esse movimento, lembrando, a gente não vai trabalhar nunca com a velocidade inclinada, a gente vai decompor ela e saber as componentes horizontais e verticais dessa velocidade. O que me interessa é o quanto desse objeto está andando o quão rápido ele está andando para frente e o quão rápido ele está andando para cima. Conforme a gente viu no vídeo de lançamento oblíquo, a velocidade horizontal, a componente x da velocidade, é a velocidade original 100 vezes o cosseno do ângulo. No caso aqui é 37 graus. O exercício me deu o valor que o cosseno de 37 é 0,8. Então, o cosseno aqui 100 vezes 0,8 vai dar 80 metros por segundo. Essa é a componente horizontal da velocidade. A componente vertical, o que eu vou fazer? É só tu pegar aquela velocidade ali, 100, e multiplicar pelo seno do ângulo, que o exercício me disse que é 0,6, então isso vai dar 60 metros por segundo. Isso significa, então, que eu estou andando com 100 na diagonal, isso que, na verdade, eu estou andando a 80 metros por segundo para frente e a 60 metros por segundo para cima. A cada segundo eu ando 80 metros para frente e, no começo, 60 metros para cima. Só que essa velocidade aqui está mudando por causa da gravidade, né? Então, olha só, vamos olhar o movimento na vertical um pouquinho. Eu tenho um objeto aqui que, pensando o que acontece na vertical, tá? A gente pode esquecer que ele está andando para o lado por um tempo, ele foi jogado para cima com 60 metros por segundo. A gente sabe que existe a aceleração da gravidade aqui atrapalhando ele, né? É uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a gravidade rouba 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Eu joguei ele para cima a 60. Um segundo depois ele está a 50 e assim vai. Isso significa que ele vai chegar em zero nessa velocidade vertical após 6 segundos, né? Isso leva 6 segundos. A cada segundo a gravidade faz ele perder 10. Então, depois de 6 segundos, ele chega em zero. Quanto que é? Em que momento do movimento que a velocidade vertical é zero? É aqui no ponto mais alto, né? No ponto mais alto, ele não está mais subindo. Ele está só andando para o lado, né? Com quanto? Com 80 metros por segundo. A velocidade para o lado é sempre a mesma. A velocidade na vertical que está mudando. Então, no ponto mais alto é o momento que ele não está mais subindo. Até porque se ele estivesse subindo, esse não seria o lugar mais alto, né? Ele subiria um pouco mais em seguida. Então, esse aqui é o lugar em que a velocidade vertical é zero. E eu sei que leva 6 segundos para chegar aqui. Então, a ideia é sempre essa, para achar o tempo do movimento de subida e descida, até pensar o tempo que demora para chegar no lugar mais alto. E olha só, desculpa. Se eu demoro 6 segundos para chegar no lugar mais alto, eu vou demorar, então, 12 segundos para fazer o movimento inteiro, né? Eu sei que a subida leva 6 segundos, a descida vai levar mais 6, então o tempo total do movimento são 12 segundos. 6 de subida mais 6 de descida. Quanto que eu ando para frente? A minha primeira pergunta, então, é o alcance do movimento. Eu sei que a velocidade para frente é sempre a mesma, e eu estou andando a 80 metros por segundo, ou seja, a cada segundo eu ando 80 metros para frente. Se eu vou passar 12 segundos me movimentando, isso significa então que eu vou andar 80 vezes 12, ou pensando de outro jeito. Quando a velocidade não muda, a gente pode dizer, né, que Deus vê tudo, distância é velocidade vezes tempo. A velocidade para frente é 80. E o tempo que eu fico andando para frente é 12 segundos.
80 vezes 12. 80 vezes 10 vai dar 800, vezes 2, 160, então 960 metros. Como eu usei os dados para frente, essa é a distância que eu ando para frente. Essa distância x aqui é, então, 960 metros. Esse é o alcance do movimento. E qual que é a altura máxima que eu atinjo? Para saber a altura máxima, eu não estou interessado nos dados da horizontal, eu estou interessado nos dados da vertical. Na vertical, eu não tenho um movimento com velocidade constante, né? Eu tenho um movimento em que a velocidade muda, MRV. No MRV, a distância não é velocidade vezes tempo, né? É o diabo V também, mas meio atrapalhado. Qual que é a velocidade inicial? Lembrando, eu estou olhando os dados da vertical. A velocidade inicial, gente, não é o 100 que eu uso, é o 60. Eu quero saber a altura máxima do movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o tempo que ele fica subindo, daí eu vou saber a distância que ele andou até aqui, né? Então, o tempo foi 6 segundos. Mais 1/2. A aceleração, na vertical, é a aceleração da gravidade, menos 10, porque está atrapalhando, vezes o tempo, né? 6 ao quadrado. Essa é a distância que ele se move na vertical. 60 vezes 6. 6 vezes 6, 36, né? Aqui 360. Aqui, olha só, 6 ao quadrado, 36, né? Vezes 10, 360. Então, isso aqui dá 360, menos 360, né? Está dividido por 2, então fica menos 180. 360 menos 180 vai dar 180. Então, a distância que ele anda na vertical em 6 segundos, o que é isso? É o quanto ele sobe até aqui, né? É 180 metros. A altura máxima do movimento, então, é 180 metros. Então, só recapitulando rapidinho, qual que é a ideia básica do exercício? Tu sempre começa com uma velocidade na diagonal, tu vai separar ela em horizontal e vertical. E tu olha separadamente os movimentos na vertical e na horizontal para ter uma noção do que está acontecendo. Então, gente, a ideia básica era essa. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato e muito obrigado.